Opa, opa, vamos começar aqui nosso podcast, o Pod da Gente. E hoje nós teremos uma convidada especial aqui, de longas datas, já foi entrevistada nossa em outros meios de comunicação, na rádio, na TV, em vários lugares, na live, no tempo da pandemia mesmo, a gente fazia várias lives. É a doutora Nayá Rocha Santos, do Durra. Durham, é advogada especialista em direito à saúde e processo civil. Vamos conversar com ela hoje, certo? Mas antes da conversa com ela, desejar a todos os nossos seguidores, um grande abraço. Já estamos nos aproximando aí do ano novo, do Natal, das festas. As ruas estão super lotadas, as pessoas indo aí às compras. Quem tem, né? Quem tem dinheiro, tem que ter cuidado, tem que pesquisar. Tem muito golpe por aí, mas as ruas estão muito cheias. E também tem o Natal, né? Natal na cidade de Salvador, muita gente visitando. Isso está um espetáculo a visita, tem que ter muito cuidado. Inclusive, a prefeitura, junto com as empresas de ônibus e o metrô também, já modificou o horário para que as pessoas possam visitar. Infelizmente, está concentrado ainda no centro da cidade, Campo Grande, até o Lago do Pelourinho, o Lago Terreiro de Jesus. Então, as pessoas têm que se deslocarem das suas casas para poder visitar, vale a pena. Mas seria interessante que a prefeitura e o estado pudessem pensar um pouco no próximo ano, quem sabe, sortear aí alguns bairros para poder fazer essa decoração, né? São 171 bairros que Salvador tem, poderia estar aí sorteando aí alguns desses bairros. A outra coisa foi a questão dessa caravana do Papai Noel que passou em alguns lugares e percurso muito grande, porque ele saiu de lá do Pelourinho até a suburbana e as pessoas ficaram cansadas e houve uma intercorrência aí, mas nada que não possa se resolver. Então é interessante que a partir de sorteios, dá para ir, quem sabe, agregando alguns bairros nessas festividades natalinas e essas festividades de final do ano. Daqui a pouco vai começar também o Festival de Verão, parece que é no dia 27, né, até o dia 31. Vai ser aqui no Parque dos Ventos. As pessoas têm acesso, tem que chegar cedo, muita gente que não vai viajar e vai curtir aí o festival. Festival de Verão não, é o Festival da Virada. O Festival de Verão é janeiro, de 25 e 26. 25 e 26 lá no Parque de Exposição. Portanto, vamos conversar aqui com nossa convidada, doutora Inayá. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu fico muito feliz em reencontrá-la nesse momento aí que a gente está falando de plano de saúde, falando de acessibilidade à saúde, essas coisas todas. E seja bem-vinda ao nosso pod da gente. Me sinto honrada, né, de estar novamente a sua presença, né? A gente teve tantos contatos maravilhosos falando de direitos, né? De diversos direitos dos consumidores. E é isso, estou aqui para contribuir, né, para auxiliar no que for necessário aí em relação a plano de saúde e direito de saúde como um todo. O que foi que levou a senhora, na verdade, se especializar nessa questão de direito à saúde? Foi algo muito pessoal, né? Uma cliente minha de uma seara diferente, né? Que tinha um filho autista, tem um filho autista, me buscou, né, para representá-la em um processo de negativa. Quando eu entendi que a população em si, ela tem passado dificuldades, né, com acessibilidade ao direito à saúde, eu entendi que eu podia contribuir mais com essas famílias, né, buscar ali o direito fundamental delas, que é o direito à saúde, a acessibilidade à saúde. Então, a partir desta pessoa, né, eu busquei me especializar, busquei entender como é que funciona, né, como é que funciona os planos de autogestão, também a questão do Estado, ações contra o Estado, SUS, bem como também planos privados, né, que são regulados pela Agência Nacional da Saúde. Então, é algo que eu almejo, né, crescer cada vez mais nesse sentido, em buscar que essas famílias sejam amparadas
tendo acessibilidade ao direito à saúde. Então, algo que hoje está tão evidente, né? Essa questão do TDAH, né? Transtorno de autismo, Autismo. TDAH autismo, que a gente tem gente se descobrindo autista aos 50 anos de idade. E hoje a gente percebe que tem muitas crianças que estão nessas creches municipais e que tem esse transtorno e que muitas vezes as pessoas não têm paciência. A gente sabe que uma criança como essa, ela tem que ter nós chamamos de ADI, é de uma pessoa que fique com ela no período que ela está na sala de aula, Isso. para ter muito cuidado. Tem gente que não está ligada nesse assunto. E eu me lembro que o ano passado, não, esse ano, a gente teve que entrar no Ministério Público para garantir a permanência de um garoto numa creche, porque a diretora, na verdade, mandava chamar a mãe. Quando o menino tinha crise, mandava chamar a mãe para que ela pudesse levar o menino. E nós tivemos que entrar no Ministério Público para que garantisse a contratação de mais profissionais, ADI, para tomar conta do menino, e que a mãe pudesse também ter um espaço para poder trabalhar e ter direito e ter condições de comprar os seus remédios. Então, é incrível como as pessoas, umas não têm essa sensibilidade, né, e outras que têm esse direito não têm acesso. Então, eu acredito que no seu escritório, muitas mães, né, que às vezes estão descobrindo um pouco mais tarde, né, não têm acompanhado, têm procurado a senhora para nesses casos específicos, porque o direito à saúde não é só a doença por si só, é a educação, É né? É a acessibilidade. acessibilidade aos direitos básicos que estão na Constituição. Isso. Além dessa questão dos direitos da Constituição, tem também a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que prevê que eles têm que ter esse acompanhamento. Então, é importante fazer aí a base, né, educacional com a questão da saúde, em si, do direito à saúde. Essas crianças, até as mães, né, hoje em dia, sim, a gente tem crescido, né, com essas ações, buscando não só o tratamento em si com a equipe multidisciplinar, né, que muitas vezes não tem acessibilidade, não só pelo SUS, mas também alguns planos de saúde privados têm dado essa negativa, né? Então, tem a questão também das escolas, né? As escolas, elas têm que se adaptar, né, a essa acessibilidade. Então, muitas escolas, de fato, têm negado, né, essa assessoria, né, que eles chamam internamente, de cuidar com aquela criança. E, em paralelo a isso, muitas mães também vêm reclamando em relação a como meu filho está lá numa escola que diz que tem acessibilidade, mas ele é excluído, né? Porque se exclui de todas as vertentes, né? Atividades. Então, hoje a gente tem tentado ter muito cuidado, muita cautela com essas ações, né? Para que tenha Acaba que não sendo inclusiva, né? Acaba que Isso, sendo isso. Não tem excludente, acessibilidade. né? Exatamente. Pois é, então assim, como é que as pessoas podem. Pô, vai ficar ligado no nosso programa, você pode nos ajudar lá clicando, né? Marcando a gente. Mas eu sei a demanda do seu escritório. Como é que tá hoje? Hoje a Se eu gente entrar tem. na sua vida aí, particularmente falando e profissionalmente, como é que tá a busca? Porque no momento que isso vai para as mídias, logicamente as pessoas precisam ter acesso, porque muitas vezes não tem acesso à defensoria pública, que Isso. também deve cuidar disso, e acho que cuida disso também, tem um trabalho Sim, muito importante, mas o número de profissionais da defensoria pública é reduzido. Então as pessoas precisam de advogados, né? sim, E como exatamente. isso não gera recurso, muito recurso, tem gente que, por exemplo, em época, sei lá, qualquer época, vai lá e limpa nome, não sei o quê, direito do consumidor, então tem alguma coisa, né? Sim. Mas no caso de acessibilidade, direito à saúde mesmo, aí vai ter que desembolsar algum. Mas como é que a senhora atende essas pessoas que não têm condições? Ó, hoje a gente está com a atuação, né, de revisão, né, de contratos de plano de saúde privado
e também questões negativas de coberturas diversas, tanto na área de plano de saúde privado, como também ações contra a Planserve, que sim, né, é um plano de autogestão, né, que gere ali através de uma lei específica, né, e tem uma administração direta aí com o Estado, né, então são vertentes diferentes, né, que a gente tem todo o cuidado ali e cautela, bem como, né, ações quando necessária do Estado, né? São pessoas que não têm condições e às vezes não conseguem esse tratamento via SUS e a gente tem que acolher ali, né, para tentar auxiliar aquela pessoa nessa vertente. Então, a gente tem acolhido essas demandas hoje em dia, né? As negativas, sobretudo, têm crescido bastante. As pessoas que têm plano pagam muito caro, mas não têm uma cobertura mínima, né, para aquele tratamento, né? Então, Paga para não usar, né? paga para não usar, paga-se muito caro, né? Porque se cobra além, né, um reajuste muito abusivo, né? A gente pode até falar sobre depois, né, para até auxiliar as pessoas entenderem aí como é que funciona. E as negativas que, como o senhor falou até no início, né, questões de autistas, TDAH, pessoas com doenças crônicas, pessoas que necessitam de fornecimento de medicamentos, né? Hoje em dia, muitos tratamentos são à base de medicamentos, e inclusive eu até ingressei uma recente, né, fornecimento de alto custo, para que o Estado arque, né, é um câncer de fígado em grau diferente aí. E então a gente tem acolhido essas demandas, sobretudo muitos casos ultimamente. Bom, e para chegar até a senhora, alguém vai ver nosso programa, é Sim, uma consulta ou uma orientação, porque eu convivo com muita gente que tem esses problemas, então sim. como fazer isso, né? Como chegar em um profissional do seu naipe para poder ajudar essas famílias que Sim, precisam, né? Porque quem tem plano, isso. o plano de saúde paga muito caro, tem um recurso, vai tratar seu filho de outra forma, né? A gente, inclusive, eu quero falar aqui, mandar um abraço para a AMA, que é a Associação de Crianças com Autismo. Eu sou padrinho da AMA também e tem feito um esforço grande, né, para atender essas pessoas. Mas como é que a gente procura? Nós só temos a defensoria mesmo para poder tratar isso? Assim, Ou o seu escritório tem algum plano, algo parecido? as pessoas que me procurarem, né, a gente pode conversar, entender direitinho como é a situação, né, e eu tento ajudar, né, uma cota à parte, né, da minha atuação nessa questão também de auxiliar algumas pessoas carentes, né. Fazia isso muito, né, na igreja que participava, então, sempre quando tem, eu tento auxiliá-las, né, de forma pro bono, né? Então, eu posso deixar meu contato pessoal, né, aqui, bem como meu Instagram, e as pessoas podem me procurar para verificar direitinho. Certo? Depois, no final, a gente deixa o seu Instagram para a gente tratar Certo. desse assunto. A senhora estava falando também sobre a questão dos reajustes abusivos, né? Às vezes, quem tem um plano de saúde, que é ali para sua família, o empresarial, que é para a família. Quando é coletivo, né, o sindicato já atua, eu falo isso em nome do Sindilimp, mandar um abraço para a coordenadora Ana Angélica e a direção também, toda a direção. A gente atua, né, para que o aumento não seja tão abusivo. Isso. Nem para a empresa, porque se você aumentar, reajustar abusivamente o percentual das empresas, a parte da Isso. empresa, logicamente você vai onerar também os trabalhadores. E a gente, o Sindilimp atua, né? Então, março é uma data que a gente trabalha o tempo todo para que não tenha isso. Mas tem muita gente que não percebe. Então, quando você vai ver, você recebe 49% de reajuste no seu plano de saúde, você recebe 50% e seu salário não foi para 50%. Ou até a empresa que tem Prolabora, essas coisas, não aumentou o seu ganho, o seu faturamento nesse nível. Não, mas como é que é feita essa composição para chegar em um percentual de reajuste? Sim. Como funciona, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, ela regula os planos individuais e familiares.
e ele fiscaliza os planos coletivos, sejam eles, né, empresariais e os por adesão, que são vinculados a associações, entidades. E o que acontece muitas vezes é que, diferente das associações e sindicatos que são legais, como o senhor citou, assim, de Limp e outros, há corretores, né, de seguro que vinculam associações meramente ilustrativas. Então, às vezes a pessoa busca, né, uma contratação de um plano individual. Como o plano de saúde, ele não oferta esse individual ou familiar mais no mercado, né? Por quê? Porque os planos têm lucrado milhões por mês, né, em planos coletivos. Então, se ele busca ofertar individual, ele vai obrigatoriamente direcionar as regras da ANS. Se ele busca um pai de família que tem um CNPJ, por exemplo, né, que só quer colocar a família nesse plano, quando ele busca aquele corretor de seguros, o corretor sempre fala, olha, por que você não coloca o CNPJ? Isso já é um direcionamento para aquele pai que só quer colocar a família, quer fazer só um plano familiar, se transformar em um coletivo empresarial. Só que só tem pessoas da família, só ente da família. Então, a ANS, ela entende que esse tipo de contratação burla as suas regras. Então, tem que ser equiparado a um contrato familiar. E aí, os planos de saúde, eles fazem esses planos empresariais familiares para cobrar um percentual de acordo com o contrato, sem qualquer previsão contratual de como chegar ali naquela previsão, naquele reajuste, aquele índice. Então, muitas vezes, um plano familiar estaria, neste ano, 9,61% e eles cobram 33%, a depender do plano de saúde. Então, isso se chama até pela jurisprudência aqui, né, do Tribunal da Bahia e do STJ também, o Superior Tribunal de Justiça, eles têm entendido como um falso coletivo, porque o objetivo do contrato do plano de saúde desta família foi buscar um contrato familiar e não empresarial. Então, os planos têm agido desta forma para ajustar, né, impor ali reajustes totalmente abusivos, né, acima totalmente da regra da ANS, dos índices aplicados pela ANS para planos familiares. E a mesma coisa tem atuado em coletivos por adesão. Não é o caso, como eu citei aqui, das associações que são, de fato, regulares e acompanham. Mas tem muitas associações que foram criadas por administradoras de plano de saúde para só meramente ser ilustrativo naquele contrato. Só que a pessoa busca um contrato individual, não tem. Então, inclui ali, né, neste contrato de coletivo por adesão, né, uma associação que a pessoa não conhece. E quando acontece isso, vai pela mesma situação do coletivo empresarial. Eles incluem ali, né, ajustes, né, fora ali do que preceitua a ANS, né? Então, esses índices, a gente, às vezes, até como advogado, como jurídico, a gente fica questionando como é que eles chegam a esse percentual. Por quê? Quando é um coletivo empresarial ou um coletivo por adesão, tem que se buscar ali a despesa, a receita, né? Então, tem a sinistralidade também, que é um tipo de reajuste. Então, quando o plano de saúde não apresenta isso, fica obscuro de como ele chegou àquele reajuste, entendeu? Então, eles têm buscado burlar todo esse amparato aí, esse parâmetro, para cobrar o que eles entenderem viáveis naquele contrato. Então, é totalmente abusiva a condução, né, desses tipos de contrato. Nas suas caminhadas aí jurídicas, aí, a senhora tem visto muitos planos que não são planos, né? Ou é um plano de tomar o dinheiro das pessoas, né? Idosos, sobretudo. E eu convivido com isso muito tempo, né? Planos de saúde que não atendem o que está escrito na ANR e muitas vezes Estado, município, acabam que fechando os olhos, não fiscaliza direito, né? Então a gente tem essas reclamações. Tem chegado no seu escritório essas queixas, tipo, eu estou com alguma coisa saúde, né? Não vou citar aqui o nome de nenhuma dessas empresas, mas quando a gente procura, não atende. Quando atende, que a gente precisa fazer uma cirurgia eletiva, né? Assim, leva a gente lá para outro estado.
Tem chegado isso? Tem chegado, porque na verdade o que tem que se observar é quando você contratar um plano de saúde, qual é a abrangência, no caso de um privado, né? Qual é a abrangência daquela atuação, né? No caso de ações, de situações negativas, né, em SUS, né, e outras demandas, por exemplo, a pessoa está no interior que não tem um hospital com equipe multidisciplinar para auxiliá-la ali, né, no tratamento. Às vezes as pessoas buscam outros municípios que são maiores, né, que tem uma demanda, né, um hospital mais fortalecido ali para a equipe multidisciplinar. Algumas pessoas têm buscado sim a gente, principalmente por causa de certas negativas de atendimento e acessibilidade, né? Então, quando tiver essa negativa, ou então for um caso de a pessoa não ter essa acessibilidade no seu município, de um atendimento, de um exame específico, ou então é um caso de urgência, muitos casos é risco, né, até de morte, já chegou casos de risco de morte lá, pessoa em alto nível de um câncer, por exemplo, e não conseguiu fazer alguns exames pelo SUS, é importante, sim, que tente pegar algumas documentações, até de fila, né, ali de que estado ali está, né, sua ordem, para a gente verificar a viabilidade de uma ação, né, explicar a situação para o Estado através de uma ação judicial, através de um pedido liminar. Olha, é uma situação de grande urgência, mesmo sabendo que tem outras pessoas também que podem estar numa situação similar. Talvez buscar certos direitos que às vezes as pessoas têm medo de buscar, né? Às vezes se torna, né? Como eu falei, a ofensa ali é o direito fundamental, né? Que é o direito à saúde. A mesma coisa de planos privados. Muitas pessoas têm muitas negativas, às vezes não acha rede credenciada, né? Naquele local, naquele interior. E aí tem que buscar a rede credenciada em outro local para fazer algum exame. Então, tem surgido muitas ações nessa vertente também, a ausência de rede credenciada, porque existe a questão da cobertura mínima que os planos às vezes não dão, né? Apesar de estar no contrato, eles não disponibilizam a rede credenciada para fazer aquele exame, aquele tratamento, aquela cirurgia. Então, é sim possível ingressar com ação judicial para requerer ali, via liminar, né, que o plano arque, né, logicamente, juntando orçamentos, né, de alguns locais, né, ou direcionando alguns locais para fazer aquele tratamento, né, para que o juiz entenda, olha, se não tem rede credenciada, então o plano tem que arcar ali, né, com o local que o autor está, né, direcionando para fazer aquele tratamento, né? É, Isso é expresso até na ANS, né? cara, é possível dizer, tipo, a gente ouvia ainda ouve, né? As pessoas reclamando da fila do SUS, dos postos de saúde, dos postos de família, né? Saúde básica da família, das UPAs, das policlínicas, dos hospitais, né, que fica ali na fila e tal. Isso é até um certo conforto para os familiares, tem determinados lugares que você não pode nem entrar. É possível dizer que diante dessa crise que está os planos de saúde, ele tem virado isso, porque acaba que todo mundo que tem um plano de saúde, quando sente uma dor, corre para UPA, né? Não, às vezes o plano de saúde não atende um hospital bacana. A gente tem visto aqui em Salvador que alguns hospitais estão sendo vendidos, outros estão fechando as portas. Então, mesmo que a gente tem pago pelos planos de saúde para não utilizar. Então, é possível dizer isso? E o Estado acaba aqui arcando com tudo? É possível, sim. Inclusive, eu tive clientes que tiveram, por ter doença crônica, tiveram automaticamente seu contrato com o plano de saúde privado rescindido unilateralmente, sem qualquer tipo de motivação, e eles tiveram que buscar, sim, as UPAs, né? Porque o Estado, logicamente, a gente tem a questão do direito à saúde, que o Estado tem que prover, contudo, se uma pessoa não tem motivação para ser excluída de um plano de saúde, se paga sim, né? O Estado tem pago sim por essas situações. E como o senhor mesmo falou,
alguns hospitais, por exemplo, o de autogestão, por exemplo, tem tido negativas de exames de vitamina D, para o senhor ter noção, né? Então, o Estado ele tem arcado, né, com essa parte, sim, devido à falta de fiscalização, principalmente pela ANS, pela falta de fiscalização e até posso dizer por possíveis fraudes na contratação desses planos também, quando se diz privados. Então, a gente está aí, né, tentando entender o que é o equilíbrio de um serviço público com um privado em referente a alguns planos, né? Sem citar alguns planos, tem planos que estão nesse mesmo nível de equiparação com as UPAs. Bom, eu acho que você já se deparou aí com alguns casos que já fez você parar e pensar e dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? Tá valendo a pena? Você poderia contar a gente algo parecido? É você falou aí agora, né? Para fazer um exame de vitamina D, vitamina E, vitamina, qualquer, um exame simples, né? E às vezes não tem. Um, um remédio que é para ser gratuito no posto de saúde que às vezes não tem. Um plano de saúde que mandou o cidadão ir para casa porque se ele ficar ali, para ele o custo é alto. A gente tem acompanhado isso também. Mas, de fato, algo que deixou você decepcionada, poxa, eu vou parar por aqui. Olha, quando eu decidi de fato ir para a atuação do direito à saúde, eu entendi como algo pessoal meu. Eu tinha que colocar minha humanidade para conseguir, né, dar um mínimo de acesso à saúde às pessoas que me procuravam. Então, assim, eu nunca pensei em desistir ou parar ali. Eu sempre estou pensando em continuar cada vez mais que eu vejo essas abusividades, né? Seja elas situações como esses exames simples, sejam elas as situações de mães que me procuram desesperadas porque o seu filho autista teve negadas suas terapias, né? Sendo que são planos às vezes caríssimos, né? Situações como uma idosa de 98 anos pagar um plano de 14 mil reais, sendo que ela deveria pagar 3 mil reais. Então, situações como você ter uma contratação de cobertura de internação e o plano de saúde negar um home care para um idoso de 86 anos. Então, são situações que eu falo assim, poxa, eu tenho que continuar, porque quanto mais as pessoas me procuram, eu ganho força para entender que eu tenho que lutar para dar acessibilidade à saúde a essas pessoas. É, mas a gente sabe que é difícil, né? Muito complicado, porque quem se propôs, de fato, montar um plano de saúde, né? Tem muito dinheiro, teve esse saque aí há muito tempo atrás, na ideia de que o Estado não oferecia nem um mínimo às pessoas, entende-se que é para poder cuidar da saúde das pessoas. E ao longo dos anos a gente percebe que isso virou uma questão lucrativa, em alguns casos fraudulenta, e outros casos que as pessoas não estão nem aí, né? São insensíveis, né? Então, quem tem. Porque a gente sabe que tem planos de saúde que está na Bolsa de Valores, vendendo ações, ele está vendendo a nossa própria saúde, né? Então, é algo que é meio decepcionante, né? Lógico que a gente entende que a saúde e a educação, ela é um dever do Estado, e o Estado tem, ao longo desses 500 ou 500 e tantos anos de Brasil, tem se montado o SUS. A gente tem que lutar que o SUS permaneça, e o Sim. SUS é importante. A gente tem que parar com as fraudes. Mas se as pessoas buscam o plano de saúde, é porque ela quer Um mínimo de um mínimo cobertura, de né? cobertura. Então, eu acho que o Estado precisa, na verdade, se atentar a isso. Então, quem montou esses planos, né? Uma sacada lá há muito tempo, tem planos aí que já tem 60, 70 anos, né? No mercado, tem plano, né? Eu acho que tem plano que Tem, tem 70, tem outros que tem tem. menos.
Mas que tem planos hoje que não está cuidando da saúde, na verdade, está cuidando de ganhar dinheiro. E o senhor Então, sabe, um adendo, que o Tribunal de Contas já fez uma fiscalização, uma auditoria em relação a esses planos de saúde e constatou de fato uma fraude, né? Justamente porque eles alteram essa contratação para ganhar muito dinheiro, lucrar mais do que ofertar. Então, teve essa auditoria, inclusive oficiou-se ali a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, justamente para continuar fiscalizando e melhorar a fiscalização desses planos, né? Porque eles burlam regras assim mínimas dos regimentos dos planos. Então, só daí o senhor tira, né, onde é que a gente está lidando com esses planos, né? O lucro que eles têm são absurdos, né? São significativos demais, enquanto as pessoas buscam uma cobertura mínima de um exame que às vezes é negado e você está pagando um plano absurdo, né? Um absurdo, um índice absurdo, e é reajuste faixa etária, é reajuste anual, são vários reajustes, né? Então, é bem complicado. e na ânsia também dos sindicatos, né, do trabalhador ter uma certa cobertura, porque, por exemplo, a nossa categoria que lidar com a saúde começa pela nossa categoria, que a gente tem um plano de saúde, é para que ele tenha uma certa, não um privilégio, mas que se tiver que acontecer algo, ele possa ser atendido. A gente sabe que quando tem um acidente, primeiro vai para um hospital do estado, depois ele é dirigido ao hospital que o plano cobre. Sim, Não, eu não tenho reclamado muito desse plano. Infelizmente a gente não consegue ter ele no estado todo, mas a gente acaba aqui tendo. Mas diante dessas confusões todas, que as pessoas não têm o plano, não tem um sindicato que possa é, ajudar que ele tenha um atendimento, o plano para ser atendido. A gente vai falar muito nesse processo de fila da regulação, sim. né? Eu queria que a senhora falasse do seu ponto de vista, né? Como a senhora entende essa fila da regulação no estado da Bahia? E se essa regulação existe em outro estado também? Bom, assim, eu não tenho acompanhado a questão de outros estados, mas eu sei que aqui é uma situação um pouco ainda, né, precária, por seguinte sentido, né? Existe a falta de acessibilidade, existe a questão não só da regularização, mas regular para outro hospital sem ter uma equipe disciplinar, uma equipe multidisciplinar para acompanhar o caso daquela pessoa que está na fila de regularização. Então, hoje eu vejo que ainda há muito que melhorar, né? Justamente porque precisa se melhorar em questão de equipes médicas também. Porque se os hospitais não melhoram a equipe médica, não tem como você fazer essa regulação para outros hospitais e também como acontece em cidades, né? Municípios pequenos que as pessoas buscam vir para Salvador, né? Para tentar um tratamento. Ainda tem questão essas questões que você pode perceber em hospitais aí como a X Maltês e outros, né? Matagão, né? Exatamente. Então, muitas pessoas do interior vêm para cá buscar, né? Então, eu acho Hospital da que. Mulher. Exatamente. Então, eu acho que ainda está um pouco precário, né? Aqui precisa-se ainda melhorar em relação à equipe médica, aumentar a equipe, porque quando você aumenta a equipe, você tem como acolher aquela pessoa, né, que está em regulação, né? Eu entendo dessa forma. Aumenta-se a equipe, então você tem a quantidade de pessoas para fazer o atendimento mesmo e diminuir essa fila também, né? Eu acho que é sobre isso. A senhora entende que a fila da regulação ela é necessária para tirar alguns privilégios, né? Para evitar privilégios? Eu entendo que sim, mas ainda assim a gente sabe que Sabe que tem, tem. né? Infelizmente tem, e as pessoas hoje, pela situação, às vezes que a fila demora muito, busca conhecidos, né, para burlar aí essa fila. Então, mesmo tendo uma forma de organizar, a gente ainda tem que lidar com essa questão, né, de conhecidos, né? É por aí. Bom, a senhora falou aí diversos planos de saúde. Eu também entendo esse negócio da regulação para evitar os fura-filas, uma série de coisas.
Mas a gente sabe que sempre, brasileiro sempre dá um jeitinho, às vezes a nossa necessidade é maior do que a do outro, então e aí vai por ali, ninguém está pensando no coletivo, mas sim no individual. A gente Precisa de sabe fiscalização, né? isso, Uma melhor então fiscalização. fiscalização, precisa de mais profissionais que queiram realmente estar ali, se dedicando, Sim, com paciência, porque não é fácil também você pegar um plantão em um hospital, por exemplo, criou o Hospital da Mulher, maravilha e tal, aí você faz um plantão ali e às vezes você não tem muito o que fazer, é muito difícil, então a profissão médico, enfermeira, auxiliar, às ou até o vezes, pessoal que está trabalhando ali na limpeza precisa ter essa paciência. Eu acho que tem muito, é muito difícil isso, esse às vezes trabalho. a iniciativa é boa, mas além de não ter a fiscalização para organizar, tem a ausência de profissionais. Então, isso logicamente vai demorar, E né? de Porque leitos, você. né? E, E de e de leitos, leitos também. de hospitais mais especializados, né? Exatamente. A gente sabe que tem alguns hospitais que hoje cuidam do tratamento de câncer e tal, mas a gente só, quando você fala em tratamento de câncer, você só olha o Aristide Maltês, aí Exatamente. todo mundo vai para lá, para o Aristide Maltês. Então, assim, tem alguns exames que são só feitos no Aristide Maltês também. Então, precisa fazer esses investimentos, né? Exato, O concordo. Estado tem feito, o município tende a fazer também. Então, eu acho que precisa investir mais recursos, emendas parlamentares na Também. saúde do nosso povo. Lógico, em outros lugares também, né? A saúde não é só quando você fica doente, é tratar. Mas a gente precisa cuidar da saúde mesmo. Bom, mas assim, quais as medidas, por exemplo, eu quero procurar a doutora, e, doutora Inayá. Eu quero, pô, eu vi a entrevista da doutora Inayá e o meu plano de saúde reajustou demais. Como é que eu faço para encontrar a doutora Inayá? Bom, eu falo sempre assim, né? Que além de me procurar, pode procurar algum especialista em direito à saúde, da confiança, e lá ele vai verificar, primeiro de tudo, a modalidade do plano, né? Que é importante se entender ali se de fato se trata, né, como um falso coletivo, ou seja, é só a família que está ali naquele plano, ou então é um plano abaixo de 30 pessoas, né? Porque tem entendimentos, né, do nosso tribunal também e da própria ANS, né, que planos empresariais ou até 30 vidas, eles se contratados de uma diferente, né, uma contratação de uma forma diferente, ele tem que ser equiparado também, né, a reajuste de planos familiares individuais, né? Então, primeiro procura-se um especialista em direito à saúde para verificar a modalidade e a partir dali, né, a gente vai ingressar com ação revisional de plano de saúde, mostrando ao juiz todos os reajustes que são cobrados através de uma planilha de cálculos, mostrando o reajuste que está sendo cobrado pelo plano e o que de fato a ANS prevê para planos familiares individuais, principalmente nesses casos, né, que são falsos coletivos, né, não deveriam ser coletivos, né. E a partir daí a gente vai pedir um liminar, né, para que o juiz, no início do processo, até decidir, né, peça para o plano reajustar, né, nesses parâmetros, para que vá pagando, né, de acordo com o que é de fato devido, né, e a partir daí, a partir da decisão, né, reajustar definitivamente de acordo com esses planos. A gente tem tido aqui muito a decisão pacificada no Tribunal de Justiça da Bahia, bem como no Superior Tribunal de Justiça também, em relação a essa temática de revisional, né? Então, a gente tem tido muita segurança, muito estudo, né? A gente sempre está se atualizando com as resoluções da ANS, que, lógico, o direito de saúde é dinâmico, então a gente acompanha essas mudanças também pela ANS para aplicar, né, corretamente aí com os consumidores. Tem muita gente que não gosta de entrar muito na justiça com algum receio, De tipo, represália. não só de represália, mas a suspensão. Quando você entra na justiça, o plano de saúde pode suspender o seu atendimento? Em hipótese nenhuma pode suspender.
Principalmente porque a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, ela regula as hipóteses exclusivamente para o cancelamento ou suspensão de atendimento, né? Inclusive, teve uma atualização esse ano, referente a alguns contratos coletivos, que não pode mais suspender ou cancelar de forma imotivada e unilateral, caso esteja em débito até 2 mensalidades. Também tem que ter obrigatoriamente notificação prévia. Um plano ele não pode suspender e ele não pode cancelar de forma alguma por represária e não pode, de forma alguma, não notificar previamente nos moldes da lei, né? Que tem que ter um molde ali de informativo, tem que estar claro para o consumidor o porquê, a motivação, né? E hoje em dia só se pode, de fato, cancelar um plano suspender por inadimplência ou fraude, né? Então a pessoa mudou ali, não informou uma doença crônica no início, uma doença pré-existente na contratação desse plano. O plano pode entender ali que foi uma fraude, ele está na razão dele. Então é uma das motivações, né, de cancelamento. Mas sempre tem que haver notificação prévia. Não pode cancelar ou suspender sem ausência de notificação prévia. Em relação às cessações de reajuste, inclusive, o juiz sempre deixa claro que o plano ele tem que manter ativo nas mesmas condições. Então, se a gente ingressa, nunca aconteceu conosco, mas se acontecer com alguém, procure um advogado especialista em direito à saúde para informar ali naquele processo ou ingressar com ação, porque aí esse é um ato ilegal, não pode acontecer. Vamos lá. Se um cidadão tem um plano de saúde, aí de repente ele esqueceu o primeiro mês, ou não teve recurso para pagar na data correta, aí 30 dias, aí ele foi para os 60 dias. Esse é o prazo para que o plano de saúde possa estar lá no contrato dele para suspender. Quando ele consegue regularizar isso e reativar o plano, ele entra em carência ou foi uma reativação natural e que ele não terá carência e uma doença pré-existente não, mas uma doença crônica, ele será banido ou não será cuidado a partir dessa reativação do plano? Aí tem 3 situações, né? Ele deixou de pagar 2 meses seguidos, mas antes de qualquer suspensão e cancelamento, tem que haver essa notificação sobre o débito. Olha, Antônio, tem um débito aqui, e aí tem que mostrar o parâmetro das mensalidades que estão em aberto, né? Então ele tem que ser informado do débito. E só depois ele pode sim, né? Tem previsão legal para isso, o plano pode cancelar, exceto na situação de que ele esteja em tratamento contínuo ou em andamento. Então, nesses casos, além de ter a obrigatoriedade da notificação prévia, não pode se cancelar nenhum tipo de plano cujo beneficiário ele esteja em tratamento. Às vezes a pessoa está em tratamento psicológico, às vezes a pessoa está em tratamento de quimioterapia. Então, assim, se tem um tratamento contínuo, o plano ele não pode cancelar de forma nenhuma. Isso é pacificado pela nossa jurisprudência, né? É pacificado aqui no Tribunal de Justiça também. Então, sempre busque um especialista em direito à saúde, porque ele vai entender a condução melhor para esses casos, né, em que há um cancelamento. Se há um cancelamento, a gente tem que ingressar com ação para restabelecer o plano. Por quê? Porque quando a gente pede para restabelecer o plano, esse restabelecimento, ele não vai cumprir nenhuma carência, ele não pode ser cobrado nenhuma carência. Então, ele tem que buscar, sim, uma ação judicial, né, para que ele restabeleça o plano dos mesmos moldes que ele tinha anteriormente, né? Porque se ele restabelece administrativamente, o plano vai entender que houve uma nova contratação e alguns burlam, né, as regras para justamente fazer um novo contrato e cobrar ali que a pessoa cumpra a carência, né? Então, tem que ficar ligado nesse ponto. E a gente que não gosta de ler aquelas letrinhas miudinhas, né, que ficam assim do lado, ou bem apertadinha, aí a gente acaba caindo na armadilha. Então é bom sempre ter um profissional de direito à saúde ou um profissional em qualquer área para poder você ficar atento
a esse tipo de coisa. Pode acontecer com um consórcio, pode acontecer com um plano de saúde, uma casa que você vai alugar, uma casa que você vai comprar. Então, você precisa ter um especialista sempre do seu lado, né? De fato, tem corretores honestos aí, é bom ter um corretor que seja amigo, né, que conheça do processo como todo para lhe orientar, porque estudou para isso, né? Então é bom entender isso. Nós estamos batendo aqui um papo com a doutora Inayá Rocha Santo Durra, certo? Um especialista em direito à saúde, né? Quando você estiver assistindo essa entrevista, esse bate-papo, você vai procurar ela lá no Instagram e tal, para tirar mais dúvidas com ela sobre plano de saúde, sobre o que ela pensa da regulação. Estamos chegando no final. Por fim, uma última pergunta, né? Como as pessoas podem entrar? Isso aí nós já falamos. Se poderia compartilhar. Eu que quero que você compartilhe essa entrevista, certo? Esse bate-papo, mandar para outras pessoas, principalmente vocês que têm crianças com um transtorno autista, né? Então vá lá, compartilhe, porque tem muitos direitos aí que é negado para todos nós. Queria, no nosso encerramento, que a senhora pudesse deixar uma mensagem aí para os nossos seguidores. Eu acho que é importante, né, deixar claro que vocês não podem, né, se esquivar de procurar os seus direitos, né? A gente tem direitos e tem que buscar mesmo um especialista, tirar dúvidas, esclarecer, sempre buscar também, né, documentação, houve negativa do plano, busque aí uma negativa expressa, né? Porque essa negativa expressa é que a gente mostra ali para o juiz, né? Olha, está sendo negada fora do que prevê ali a lei. Então, busque sempre os seus direitos, porque está sendo lesados, os planos de saúde estão cada vez mais abusivos. Vocês têm, de acordo com a regulação, a ANS, os direitos aí a uma cobertura, os planos têm que seguir essa cobertura. Então, qualquer dúvida, podem me procurar, que eu vou estar disponível sempre para esclarecê-las, né, nas minhas redes sociais, no meu número pessoal, que eu vou deixar aqui também, que eu acho que é importante, caso, né, a pessoa queira uma assessoria, estarei disponível, né? Pode deixar o seu número, se você quiser. Então, vou deixar aqui meu Instagram, né, inayardurran.adv, e o meu contato, 71992642046. Pode repetir. 9264-2046. Valeu, eu agradeço, mas essa parceria é uma parceria antiga, né? Eu já falei aqui no início, né? Rádio, TV, então sempre teve à nossa disposição. É uma grande profissional, uma grande parceira, uma grande amiga. Muito obrigado e volte sempre. E agradeço também o convite, estarei aberta aí quando precisar, né? Estarei para vir aqui também, viu? Valeu, doutora.